Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, na RBC, Coral do Belém e você. Cantemos ao Senhor com alegria. Apresentação, Presbítero Albino. Cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você. Boa noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento. Eu sou o Presbítero Albino e você é o você do Coral do Belém e você, este programa que está começando agora. O programa hoje está muito mais bonito. Primeiro, estamos no Facebook do Coral do Belém, um probleminha técnico aqui no Facebook da nossa rádio, mas estamos no Facebook do Coral do Belém, creio que também no Facebook da TV AD Belém. Daqui a pouco o Igor vai confirmar para mim se estaremos lá também na TV AD Belém. Então, muito boa noite a todos vocês, na gloriosa paz do Senhor. Você está percebendo o nosso estúdio. É pequeno, é simples, mas hoje está muito mais bonito com ele, que é o sorriso do nosso Coral do Belém. Por que não dizer o homem mais simpático de todos os maestros do nosso ministério, Renato Pereira, maestro, professor. A paz do senhor, Rê. Paz do senhor, Tudo Albino, bem, querido? Que bênção estar aqui Obrigado com você, por viu? aceitar o convite, estar aqui Uma com a honra. gente. Glória a Deus. Vamos falar bastante sobre coral, sobre vozes, sobre as perspectivas agora para esse ano, para o Coral do Belém, 90 anos do Coral do Belém. É isso aí. E temos agora também, a partir da semana que vem já começam as aulas, o coral acadêmico também. Voltamos às Temos o atividades. coral da semana, que é uma bênção, a gente se diverte bastante no coral da semana bênção. também. Vamos falar sobre tudo isso. E você, que é o você do Coral do Belém, você vai participar da nossa programação enviando um vídeo celular deitado para esse WhatsApp que está aí no GC 11 20810475. Celular deitado é isso aqui, tá? Tem gente que chama isso de horizontal, mas como a gente não vê o horizonte, vê o celular deitado, muito bem. Você vai mandar o hino 311 da nossa harpa cristã, Jesus meu Salvador. Quem indicou esse hino, pediu, Albino, posso pedir um hino, tal, não sei o que, foi um maestro expedito lá de Recife. Um abraço pro meu expedito. É um hino muito... Sabe que o nosso pastor gosta muito desse hino, a gente vai falar sobre isso. A última estrofe, numa estrofe só, conta a história de Jesus. E a gente vai falar sobre isso também. Você vai nos mandar uma estrofe e o coro desse hino e a gente vai colocar no ar, você vai cooperar conosco, tá bom? Renato, tá tudo bem com você? Graças a Deus, estou muito feliz, muito honrado. Tava tentando lembrar quando eu estive aqui pela última vez. Eu acho que já deu 2 anos, né? Um pouco mais do que isso, talvez. Foi então. Uns 3 anos. Eu acho que a gente não fez sozinho, foi eu, você e o Vainer. Eu lembro que nesse dia também tinha a Jussara. A irmã Jussara da Lapa, ela estava aqui. A Jussara. Eu lembro que a gente fez, eu, você e o Vainer também, numa oportunidade, a gente riu bastante. Foi verdade. Foi agradável, é sempre agradável quando você está conosco aqui. E nós temos no nosso coral, hoje até me perguntaram, nós temos 3 regentes. O Vainer, que é o maestro, o Renato, que é o co-maestro, e eu que sou o co-maestro. Mas o Renato é uma bênção na nossa vida. Eu estava lembrando, Renato, alguns anos atrás, quando nós fomos visitar o Coral do Belém, o Vainer assumiu o coral aqui, nós fomos visitar, ainda estava em obras, lá em Ferraz de Vasconcelos. A igreja estava em obras, é isso mesmo. Você cantava aqui no Coral da Semana, eu cantava do seu lado, o Coral da Semana, tinha o quê? 15 anos na época? Um pouco. Né, nessa ocasião que você está descrevendo, eu já estava um pouquinho mais, eu era quase de maior idade já. Eu já devia ter e eu lembro que a gente foi lá, é a primeira vez que a gente viu você, Regê. E no ônibus, o coral inteiro, assim, mas olha, é o Vaininho, é o Vaininho, é o Vaininho. E a gente pegou, e é muito gostoso a gente ver essa comunhão que tem entre vocês, e na hora de ensinar, do jeito de levar, a mesma linguagem
para o coral, né? Isso é muito gostoso. Estou lembrando, não vamos falar quando foi, mas faz um tempinho. Mas é isso já. aí, tem bastante tempo mesmo. Foi, a construção da igreja foi na garagem, né? Isso, era no estacionamento, foi feito um templo improvisado, né? O coral até tinha um lugar improvisado lá. O pastor era bastante cuidadoso com isso. E nesse dia a gente recebeu o Coral do Belém e eu tenho uma forte lembrança desse encontro, cantamos juntos, e acho que foi uma experiência que alguns aqui do Belém me viam cantando, mas nunca tinham me visto reger, né? Acho que esse dia foi memorável legal, por causa dessa experiência. Os trejeitos, a coisa toda. O regente, ele, acho que tem algumas maneiras da gente falar da música coral, né? Acho que quem pretende se tornar um regente, e às vezes me perguntam o que eu devo estudar, né? Mas acho que entre as experiências do aprendizado da regência coral propriamente dito, tem um aprendizado que talvez seja o mais eficiente até, eu ouso dizer, que é quando você tem alguém como referência, né? Eu acho que é isso que acontecia, né? O Weiner já era um exímio regente e tem essa coisa do espelho, como que ele resolvia os problemas, como que ele lidava com o ensaio. Tem um detalhe de prestar atenção. Também. De prestar atenção. Também. Você sempre prestou muito atenção nisso Isso. como corista. Sim. E é muito importante a gente até aproveitar isso e levar para os nossos coristas a importância de você prestar atenção. Isso. Porque a gente vê muita gente que passa pelo coro, ensaia 4 horas por semana Verdade. durante anos, aí tem uma oportunidade, pede para reger alguma coisa, a pessoa não consegue. É como fala André, fica parecendo aquele boneco de posto de gasolina, que o ar vai lá e o lango-lango, né? Que fica... Não, tem um aprendizado importante. É importante, você e consegue transmitir. Sim. A principal, eu estudei Libras, né? Muitos anos atrás eu fiz Libras. E a Libra você tem que ser aquele sinal para você passar a mensagem, senão o surdo não vai entender o que você está falando. Sim. E no caso do regente, não precisa ser exatamente o mesmo sinal, mas a compreensão é importante, Isso né? aí. E você consegue mostrar isso com o seu sorriso. A gente brinca muito com o Juninho, inclusive, assim, olha, ele sorriu, ele gostou. O Juninho fala isso. Quando você dá o sorriso, você, opa, ficou bom. Ele brinca que se eu termino de reger e vou até o coro, volto sorrindo, ele fala, então acho que a gente acertou. Acho que foi interessante. É porque é um sinal, né? Isso é um sinal, com certeza, né? Aí é bom, né? Quando sorrir é sempre melhor. É melhor. Muito bem, eu vou pedir o primeiro hino para hoje. Tem alguma coisa aparecendo na tela? Não sei se é só para mim aqui que tá aparecendo. Se for só para mim, ótimo. É, só para mim. Se estivesse aparecendo lá, a gente ia brigar. Então não vamos brigar por Graças enquanto. a Deus. Eu vou... Rapaz, bandeira branca. Amém. hasteada Neste último aqui final de semana tivemos lá em Rondonópolis, como eu falei na terça-feira, o segundo seminário de música na Assembleia de Deus em Rondonópolis. Aliás, falei com o maestro Benilson hoje, ele está querendo fazer o terceiro seminário ainda esse ano. Que bênção. Vamos ver, é uma bênção. Participação do pastor Alexandre lá de Minas, que foi falar sobre técnica vocal. Teve um quarteto também muito bom, acho que o quarteto Castelo Forte esteve lá. E eu vou colocar para vocês agora o primeiro hino, o próprio maestro Benilson regendo Se Meu Povo Orar. Ele esteve aqui conosco, ao Cadec Mate, Sim. eles estiveram conosco aqui em 2019. Sim. Ele falou assim, olha, esse hino veio de lá, foi daquele dia, para você ver que até hoje ainda a gente passa bastante na rádio e o pessoal Tem está repercussão sempre positiva. colocando, graças Glórias a Deus por por isso. E vamos colocar então Se Meu Povo Orar, regência do maestro Benilson, presbítero lá da Assembleia de Deus em Rondonópolis. Voltamos já, 1120810475 é o nosso WhatsApp, e você vai mandar o hino 311 da harpa cristã. Deus abençoe a sua vida. Assembleia de Deus, Belém.
Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino. Estamos de volta, vocês viram que bonito? O segundo seminário lá em Rondonópolis, maestro Benilson, Deus abençoe a sua vida. Um abraço, irmão Benilson. Semana que vem vamos colocar o maestro Kemuel Azaf regendo Sossegai. É isso mesmo, vou separar, semana que vem a gente vai colocar aqui também. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver, bastante gente já mandando as suas mensagens. Se você quiser mandar, coloque nos comentários ou no WhatsApp, manda uma pergunta para o irmão Renato. Temos aqui já perguntas para ele. Cadê aqui? João Felipe Freire. Oi, pergunta para o Renatinho como é ser um dos melhores regentes vivos. Olha que beleza, hein? Olha só, já começaram a sessão pra me zoar. Sabe que a gente te ama, todo mundo te ama. Um abraço pra você, João, querido. João é filho de uma das nossas coristas, é filho da Érica. João é um amado, um querido. O João tá com vozeirão também. Pois né? Um músico, tem uma veia musical muito bem aflorada, tá estudando. E é isso aí, João. É verdade. Valderi Henrique, pastor Valderi Gomes, Deus te abençoe. Valderi Henrique não, Valderi Gomes, Deus abençoe, pastor lá da Baixada Santista. Alessandro Almeida, forte abraço, na paz do Senhor. Irmão Luiz Henrique da TV AD Belém, nem nos falamos hoje, isso me perdoa, não fiz a entrada da TV AD Belém, estava na correria, com o masculino a gente faz um cafezinho, pão de queijo, chocotone, alguma coisa assim, a gente sempre faz. Semana que vem voltamos aos ensaios, então pretendemos fazer uma... Como é que fala? Como é que eu falei? Sorvetada? Uma sorvetada. Teremos sorvetes. Isso aí. Luiz Antônio Gonçalves, Deus te abençoe, meu querido irmão. Boa noite, maestros, demais irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém. Maria Aparecida de Souza, Deus te abençoe. Coloque nos comentários de onde você está acompanhando a nossa programação. E vai ser uma bênção a gente falar. Maestro Roberto Dias, Deus te abençoe, meu querido irmão. Célia Inácio, setor 27, Ferraz de Vasconcelos. A irmã Célia, toda a programação, ela tá nos acompanhando. A minha aqui. terra natal, um abraço aí, irmã Célia. Lembra do Renatinho? Foi aí onde tudo começou, irmã Célia. Rê, como é que você começou na música? Essa história é interessante, né? Porque tem a ver com um pouco do nosso convívio familiar, né? Minha família sempre foi bastante musical, a gente teve desde o meu bisavô, que era músico, ensinava, né? Minha mãe tocou violino porque ele ensinou, depois eu tenho uma tia minha viva, uma tia Beni. Quando você nasceu, sua mãe já cantava no coro? A minha mãe já cantava no coro e já tocava violino. Então foi esse... barriguinha já tava Exatamente. E eu ia pros ensaios do coro, assim, eu tenho lembranças muito presentes de hinos que eu ouvia, embora... Eu estava numa fase assim de não cooperar tanto com o regente, né? Sim. E saía correndo. Tinha uma fala em casa, né? Você promete que você vai se comportar? Mais ou menos. E aí eu chegava lá, ficava correndo nos ensaios, mas aqueles acordes, aquela harmonia toda era muito mais forte, né? Do que qualquer displicência minha. Lembra? Eu gosto dessa pergunta porque eu vou lembrar exatamente do meu guia. O meu guia tem a ver com essa fase de correr nos ensaios, assim, da minha primeira infância. Eu lembro, se eu tivesse asas para poder... O meu guia era muito... Tenho muitos outros, mas eu tenho essa lembrança do meu guia. Tenho. E é bom muito porque forte. é uma mensagem ótima para uma criança lembrar e pensar. É, porque você tá lá, o meu guia hoje tem até um hino que as... Opa, desculpa, calma, amigo. Tem até um hino que as crianças cantam, um negócio de super-herói, né? Sim. Fala sobre vários super-heróis, não sei o que e tal. E quando uma criança tá com essa música na cabeça... É interessante. É muito bom. É que às vezes a gente acha que hoje a gente precisa de uma linguagem específica, né? Não sou especialista na didática infantil, enfim, mas aquilo pra mim foi relevante, né? Mesmo no meu contexto fora do coro, porque eu não tinha idade, não me relacionava com aquela música que era uma música mais séria, mas ao mesmo tempo era uma mensagem suficientemente poderosa. Esse é o ponto. Sua mãe tocava violino. Sim. Exatamente. E você também tocou violino. E depois eu toquei violino. E como é que foi? Você começou? Qual instrumento? Com quantos anos? Foi lá na igreja mesmo? Foi lá na igreja, e aí, inclusive até eu recentemente falei com o meu primeiro professor de música, o irmão Amaulio. Ele é regente, inclusive, lá da congregação de Ferraz, ele reassumiu lá o trabalho. E eu tenho essa lembrança também de o Wagner e eu irmos pra aula de música, minha mãe deixando a gente lá e sentir um pouco acho que é uma realidade de muitas igrejas nossas, né? Do instrumento que mais se sente falta, né? Então eu fui conduzido pro clarinete nessa época. Então meu primeiro instrumento que eu toquei lá na banda, lá foi clarinete. Com 12 anos, 11 anos, foi clarinete. Aí depois é que eu comecei a fazer uma migração. E né? quando você veio pro Belém, você cantava no coral da semana e você tocou na orquestra. Toquei com o Gilberto.
tocou Muita na orquestra, saudade no também. violino No violino também, que foi uma experiência muito importante. Eu diria que o violino foi o que mais cooperou com o meu aprendizado do canto. Porque você não tem um instrumento temperado e você precisa pensar muito nas notas antes. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar regência coral. Então não foi o piano, que é um instrumento formidável para quem precisa reger. É a minha indicação. Mas eu fiz um caminho um pouco mais... um caminho menos Clarinete, óbvio, né? violino e piano. E piano, exatamente. E o seu irmão tocou algum outro instrumento? Ou já foi pro saxofone? Então, meu irmão direto? já foi a primeira paixão dele foi o saxofone. Ele é até hoje, né? Depois ele só ampliou a família, foi pra flauta e as outras tonalidades de saxofone, mas ele ficou mais Aliás, fiel. é um ótimo professor de teoria Sim, também, né? sim. Muito bom. O Isso pessoal aí. gosta, fala bastante. Aliás, semana que vem começa as nossas aulas. Se você tiver interesse em aprender música, temos técnica vocal, violino, piano, teclado, bateria, contrabaixo, violoncelo. E pensa num instrumento e venha estudar conosco aqui na Associação Musical Jan Soren. É isso aí. amjsad.com.br. Certo? Ou é .com? .com.br. É .com.br. É isso mesmo. Aí você entra lá, faz a sua matrícula. Se você pode estudar um instrumento, aí você tem a prática desse instrumento. Se você estudar voz, você tem voz e também tem a prática, que é o nosso coral acadêmico. É isso. O Renato é o regente. Você estava falando que ele já começou a pensar em repertório. O que você tem de repertório na mão? Esse período do ano é o mais desafiador, né? Ao mesmo tempo que é muito prazeroso fazer essa escolha, a gente costuma escolher o repertório no escuro. Eu sei que eu tinha o grupo que eu tive trabalho no ano passado, alguns não se rematriculam, Sim. então muita gente nova e tem alunos novos. Então eu já pensei num repertório que eu possa lidar com talvez os cantores mais experientes ou muito provavelmente com quem nunca tenha cantado no coro. Então esse é o desafio, né? De montar um repertório sem conhecer o grupo ainda. Olha, eu tinha falado um hino, mas eu vou mudar, tá? Só pra te lembrar. Eu vou pedir o Tal Qual Estou. Legal. E vou te falar o porquê que eu vou pedir esse hino. Bom. Esse hino eu gravei. Foi eu mesmo que gravei uma aula sua, um ensaio. Sim. E foi logo no começo do semestre. Porque depois teve a apresentação. Sim. E ficou muito bom. Mas no começo do semestre, acho que foi 2 ensaios. Interessante. Você Então fazer essa é interessante a gente observação. ver isso, porque com 2 ensaios, o resultado que já teve. Nós falamos muito sobre tempo de ensaio. As pessoas perguntam, o coral do Belém, que canta, tal, e como é que faz? E tem coral que ensaia meia hora, 20 minutos por semana. Sim. E nós ensaiamos 4 horas por semana. Sim. 3 horas e meia, 4 horas. 4 horas. Quem canta no coral do Belém e no coral da semana ainda ensaia mais 1 hora. Sim. E quem canta no coral da semana, no coral na quinta-feira ensaia. Então tem horas de ensaio, né? E você tem quanto tempo de ensaio lá O coro acadêmico a gente tem é um tempo que talvez não seria o ideal, mas como a gente tem que organizar com a grade inteira dos Sim. instrumentos, a gente conseguiu separar 1h15. Então a gente Então, fica... 1h15, você vai ver um vídeo agora com aproximadamente um pouco menos de 2 horas de Isso aí. ensaio, porque tem aquecimento, o pessoal Isso aí. chega, faz oração. Vamos lá, Tal Qual Estou, dá uma olhada, voltamos já. Amém. Assembleia de Deus, Belém.
Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino. Tá tudo bem aí? Tá, então coloca a imagem, por favor. Obrigado, Deus abençoe. Gostaria de aparecer. Isso, muito bom, obrigado. Então, 2 ensaios. Legal você ter começado com esse hino, a gente voltou um pouquinho no tempo, né? E realmente, a gente estava bem no início do semestre. Começamos com essa primeira música que bastante desafiadora, acho que todo mundo pôde perceber, não tem nada tão convencional ali, uma harmonia bastante complexa, com tempos diferentes, contraponto, enfim, uma música complexa. Mas foi importante você tocar nesse assunto porque acho que é legal a gente dividir aqui com os irmãos que também trabalham nesse mesmo ministério, que tem um tempo de maturação, né? E Sim. que é importante a gente entender que o coral, ele demanda isso, esse trabalho, esse tomar tempo com o ensaio, preparar uma música leva tempo para ficar assim, e a gente não pode desanimar, né? Porque eu acho que às vezes, acho que o grande desafio da música coral você depende do trabalho coletivo, às vezes faltam vozes, o regente tá com o repertório, tá com o planejamento e precisa às vezes alterar, fazer algum ajuste, mas faz parte do nosso ministério. Os nossos regentes, principalmente aqui em São Paulo, eu vou dizer para você que 95% ele tem um trabalho e principalmente ele é regente na igreja porque ele ajuda a igreja, é regente no coral. Sim. E às vezes não tem tempo para estudar, para pensar no que vai colocar, pensar em repertório. Como é que você estuda o repertório? Como é que você prepara o ensaio quando você vai ensaiar? Porque você também trabalha. Sim. E bastante. Sim. Né? A gente vê que você tá lá, faltando 5 minutos. Olha, saí agora do banco, tô correndo que eu tô chegando. Tô no caminho. Tô a caminho. Bom ponto. Né? E como é que você pensa em tudo isso? Usa o seu tempo. E o que você acha que precisaria fazer para melhorar, principalmente para quem não tem o tempo, né? Eu acho que essa pergunta ela é o problema de todo ser vivente, né? A gente tem que se organizar para tentar cumprir com a agenda, enfim, conciliar o trabalho, a família, as nossas atividades. Mas eu acho que o regente, ele precisa ter um espaço já pré-definido, porque é uma condição determinante para ele fazer, né? Acho que a gente não tem como eu dizer para você assim, eu trabalho com coro, mas eu não separei um tempo para pensar na programação que eu vou fazer. Assim, eu acho que a gente precisa partir dessa premissa de que é a condicionante. Organizar o tempo. Eu preciso organizar, né? Eu vou conseguir me esforçar para fazer tudo, mas como é uma prioridade que você separou o seu tempo, você vai cuidar de um grupo da igreja, eu preciso entender também que automaticamente eu vou ter que separar. E aí, pode ser 15, 20, mas tem que ter uma regularidade. Aquele veneninho básico, quando você vai preparar esse tempo e você em casa, é claro, já pensou como é que vai ser o ensaio, Sim. você já desenha o ensaio. Sim. De 100% do tempo que você está ensaiando, vamos considerar que os homens 20%, as mulheres 80%. Olha só o Albino. Qual naipe te dá mais trabalho? Você já fala assim, vou gastar mais tempo nesse naipe? Depende da música. Não dá pra falar que é sempre o mesmo naipe. Mas até porque eu preciso... Até porque depois eu posso sair daqui e não ser mais visto, né? O que aconteceu com o Renato? Desapareceu. Não, mas eu acho que isso depende, né? Você tem um repertório que, olha, tem muito mais nota aguda. Obviamente que você vai demandar mais o soprano. Tivemos uma experiência de uma música que nós cantamos que o contralto tinha uma complexidade, assim, harmônica, assim, toda a complexidade habitou no contralto. Sim. Então a gente tomou mais tempo. Então depende do que você quer, depende do programa. Eu prefiro pensar assim, porque Quando eu estudei regência com o Sérgio Assunção, ele falava sobre regência orquestral, né? Então, teve uma aula que eu lembro ele falava sobre como você dar a bronca no músico. Então, ele falou assim, olha, se você tiver que dar bronca no trombone, o pessoal do trombone é mais, sei lá, mais debochado, mais relaxado, tal, não sei o quê. Aí você fala, ô Zelão, tal, não sei o quê, acerta essa nota aí. De um jeito. Se você for falar com o pessoal da viola já é mais assim, mais, né? Assim, aí você tem que falar assim, olha, eu acho
que esse Mi bemol tá meio estranho. Você pode dar uma olhada? Aí um vai pensar no outro. Será que sou eu? Será que sou eu? Para eles se acertarem. Então teve essa aula de bronca. Sim. Como é que você vai dar para você estudar a característica, a personalidade do seu... Você pensa nisso aí também? Você tem alguma dica para A gente acaba voltando pro primeiro assunto, que é como a gente percebe que um outro regente, como que ele lida, Sim. né? Como que ele ensina, como que ele resolve aquela... Tem uma frase naquela música que ela é mais complexa. Como é que o Vainer resolveu o problema? Tem Vai um no aprendizado pescoço, muito faz nisso. assim. Torceu, a pessoa não volta mais pro coro e resolveu o problema. Mas a gente brinca, mas eu acho que depende do quanto que você também tem... Vamos falar dos 15 anos que eu tenho podido trabalhar aqui no Coral do Belém. O primeiro ensaio que eu fiz não é igual a esse ensaio, sei lá, de número 200, 300, Eu entende? lembro o primeiro hino que você regeu Então é aqui. isso. Então acho que a gente vai conhecendo um pouco as pessoas, e você tem uma linguagem, né? Uma forma de se comunicar. Às vezes aquele método também não surtiu um efeito prático. O regente tem que ter essa habilidade de também se adequar. Eu acho que faz parte também do E nosso às vezes trabalho, o fato né? de ser um pouco caricato acaba ajudando. Porque marca, né? O Vainer, por exemplo, ele é bastante expansivo. Chega uma não hora tem- que ele faz, chega na frente, faz a careta, faz não sei o isso. que. A Não pessoa pode ter vai- vergonha. Vai lembrar que precisa fazer aquilo. É muito isso. interessante isso, é legal. Eu lembro o primeiro hino que você regeu aqui no coral foi Ao Senhor Vem Me Dirigir. Poxa vida. Não foi esse? Eu acho que sim. Penso que por ser eu uma lembro. música que eu gosto muito, é possível que seja essa, sim. Ao Senhor Vem Me Dirigir. Não, é possível não, tenho certeza. Tá porque eu vendo? tava O aqui. Albino, Eu ele era- tava lá, então tô bem de memória, tá vendo? É isso aí. Não, eu ia perguntar se você tinha estudado, pensado, foi assim, o dia que quando eu for, eu quero esse hino. E você tocou num aspecto também de um gosto particular, né? Eu gosto muito do que esse compositor em especial faz, né? E aí, se eu não estiver cometendo nenhum equívoco, é o pastor Gilton Moraes e o Ralph Manuel, né? Sim. Eles têm parceria junto, tem muita coisa que um faz a poesia e ele vai e coloca a estrutura musical. Então eu já tenho essa... Que é um pouco disso, né? Aquilo que o seu ouvido, que fala muito no seu coração, aquilo que você traz para a sua experiência com Deus, é aquilo que provavelmente eu vou trazer no coro. Geralmente é isso, né? Acho que se você perguntar pro Vainer e você como regente, acho que você também... A gente tem- pensa sempre... É, Vai falar primeiro com a gente. primeiro depois isso, você poxa, passar. essa música, que situação, né? Um exemplo muito recente aqui, Aquietai-vos e Saber que eu sou Deus, que é uma das últimas músicas lidas no Então, você repertório. lembra do primeiro ensaio, quando passou a primeira vez pro coral, o jeito que todo o coral passou, a palavra cantada. Mas eu, no período da tradução, da adaptação, foi um período muito abençoador. Que Deus, assim, é uma ministração, uma ministração em nós primeiro. E aí depois você acaba trazendo. E você falou do Ao Senhor Me Dirigir, que também é um pouco disso. Fui muito abençoado por essa mensagem, né? De alguém que se coloca na posição de totalmente dependente de Deus e tá dizendo assim, ó, Senhor, vem me dirigir porque eu não sei de mim mesmo nada. Acho que é um pouco isso, né? Então aí depois fica muito fácil, que é o que você vai acabar trazendo pro coro e é meio que uma experiência particular primeiro, antes de chegar no E coro. você sabe que a sua presença no nosso programa hoje está fazendo milagres. Primeiro que foi o João está assistindo. João, ele é sensacional. O Cocão está assistindo. O Wellington Gonçalves também Aí está eu já tô assistindo. esperando o que o Cocô A vai falar. Andréia está assistindo. E a Andréia colocou um comentário aqui. Olha só, está com um menino lindo do coral. Esse menino Pessoal, lindo. Eu queria avisar você, irmão, que tá aí acompanhando o programa do Albino. O pessoal, assim, não me leva a sério. Realmente é isso. Sempre Não, alguém leva quer a sério, mas é um menino lindo, é verdade. A Andréia, Isso é um ultimamente, visual. a Andréia tá saindo bem, né? André está muito bem. Casada com o Albino, né, gente? Irmão Dirceu Gonçalves, Deus abençoe a abraço. sua vida. Forte abraço na paz do Senhor. Gladson Fernandes, pastor Gladson, Deus te abençoe, da TV Missionária, tá dizendo, o Ministério do Louvor é um ministério eterno, glória a Deus, é verdade. Miguel Anacleto, nosso querido irmão Miguel, Mara, Ana, Álvaro, os nossos irmãos aqui de Itaquera, Deus abençoe a vida de bênção. cada um de vocês. Maria Valadares, a paz do Senhor, Deus te abençoe. O Everson estava conosco no canal masculino, está aqui O agora Everson, assistindo. o Everson é o reverendo, ele vai Reverendo. entender, esse é o apelido dele. O Davi já gravou, já mandaram o hino pra gente? Já temos 3 vídeos. Opa! Opa, e tem vídeo e áudio também. Rosiane Rezende, a paz do Senhor.
Muito lindo esse coral, ela é lá de Araraquara, São Paulo. Deus te abençoe. Maestro Jorge Rosa, forte abraço, meu amigo. O Jorge Rosa é lá de Canoas, Rio Grande do Sul, está conosco também. Grande abraço, meu irmão. A paz do Senhor, irmãos. Meu esposo e filho são músicos na casa do nosso pai e tocam na banda. Muito lindo, a Araraquara. Deus abençoe. Fala Araraquara. Araraquara. Como é que o Mauro Maurício falava? Agagaquaga. Deus abençoe. Araraquara dá pra fazer uns trava-línguas também. E o Evaristo tá dizendo aqui, Evaristo, Deus te abençoe. Procurei você, não te vi hoje, Evaristo. Negócio só porque é rodízio e não vai na igreja? Que é isso, mano? Foi professor de violino, né? Você deu aula de violino também? Eita, o Evaristo. Foi, eu lembro. Você deu aula pro Léo. Sim, exatamente. Filho do pastor Wellington Júnior. Agora é o nosso pastor Eu Léo. lembro numa audição de fim de ano. Sim. Que o Léo tocou, era seu aluno. O Léo bastante musical. Era pequeno, agora tá bem alto. Muito musical. Agora tá no Ministério da Palavra, né? Mas ele foi um exímio aluno. Pelo menos enquanto esteve comigo, foi bastante prodígio. Grande abraço. Irmão Francisco Souza, Deus te abençoe. Perguntando se Deus é bom ou mal. Deus é bom, meu irmão. Deus é sempre bom. Pode confiar. Aqui o Evaristo, quem diria, você já é um dos professores mais antigos da escola. Então, tá vendo? Não. E aí eu digo, o pessoal... Com todo respeito, ele tá dizendo isso. E Evaristo, ele se lembra, ele que te contratou na Evaristo época. Foi ele que assinou lá, ó. Gente do céu. Mas eu quero dizer uma coisa que também eu glorifico muito a Deus. Eu fui bolsista da associação. Glória a Deus. Então, aliás, minha irmã também foi bolsista aqui na associação, uma escola que... E como bolsistas, a gente tinha, né, com toda boa escola que tem lá separado um número de bolsas, são as médias mais altas, né, para você manter a bolsa. Precisava ter. E só que a gente fazia isso com tanta alegria, a gente aprendeu tanto aqui, assim, o Evaristo me fez lembrar que... Me diz e Marina tocava instrumento? A Marina não estudou instrumento aqui. Ela começou a estudar com a Ruth piano. E depois ela até se aventurou um pouco no órgão, que a Ruth queria. A Ruth estava precisando de um substituto, incentivando as pessoas. E ela ficou um tempo, mas foi um tempo curto, assim. Depois ficou mais no canto mesmo. Muito bem, se deu muito bem. Aliás, hoje é a cantora da nossa querida Pra glória do Senhor, é isso aí. Deus abençoe. Descendo em nuvens dos céus, Jesus, Tu és meu Salvador, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. Assembleia de Deus, Belém. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor vivinho profundo, por Sua graça servi. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo. Que achou-me Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. Assembleia de Deus, Belém. Coral do Belém e você, louvemos ao Senhor. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim.
por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus, 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 Tu és meu Salvador, Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me a Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Glória a Deus. Coral do Belém e você. Apresentação: Presbítero Albino. Bem, meus irmãos, você que nos acompanhou pelo Instagram, você percebeu que nós repetimos alguns vídeos, porque caiu a live. Eu falei que estamos com alguns problemas técnicos, caiu, mas já voltamos no Facebook do Coral do Belém. Então você que assistiu, está acompanhando pela Rádio RBC, aqui FM 80.9, aqui na Grande São Paulo, você viu dobrado. Você que ouviu dobrado, né? Tá na rádio. Você que está no aplicativo, viu dobrado. E você que está também pelo Instagram, viu dobrado, mas você vai entender e vai ver que valeu a pena. Realmente. Davi Malheiros foi o primeiro. Tivemos Luiz e Dirceu lá de São Roque e a Roy de Valadares, aqui Vila dos Remédios, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito bom. Por cooperarem, compartilharem a nossa programação também. E é gostoso que a gente vê essa dificuldade toda técnica que a gente tem, que acontece. Depois que eu comecei a fazer o programa da rádio, tinha problema, falei assim, que eu gaguejei, que eu falei muito rápido, aquela coisa toda, errei palavras, às vezes a palavra apaga da cabeça, de nervoso, né? Sim. Aí você vê Jovem Pan, Bandeirantes, Globo, todo galera mundo acontece, erra todo quando mundo faz acontece. ao vivo e a gente faz ao vivo. É isso. Estamos 4 anos no ar e no dia 2 de março, acabando o culto na Doutor Fon, nós vamos entrar ao vivo de lá. Se você puder participar conosco, vai ser uma bênção. Rua Doutor Fon 140. O Renatinho estará lá. O coral masculino, o Coral do Belém estará Isso é uma lá. bênção. E nós vamos fazer um pedacinho de ensaio do coral, mostrar alguma coisa. A gente estava conversando aquele dia, que eu acho legal a gente mostrar a harmonia de algum hino. Vamos mostrar o hino que é conhecido, que a melodia está no soprano. Passa só o contralto. Vamos passar só o tenor, só o baixo. Depois a gente junta para o pessoal entender como funciona a cor. Sim. Hoje tem muita gente duvidando. E que tudo forma mais sentido, ganha sentido quando os 4 naipes estão cooperando uns com os outros, né? É verdade. Acho que esse E nós teremos a nossa cantata de Páscoa na Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, 7 8 de abril. Eita, 7 de abril a 7 de cantata. abril. Isso aí, dia Sexta-feira, 8 é 7 um de outro... abril. Isso. Dia 8 a gente deve fazer Alcadesp. Alcadesp, isso aí, perdão. Um encontro em corais. 7 de abril, cantata Eu Sou. Eu Sou. E aí, você fala sobre essa cantata? É uma experiência... Essa cantata em especial, ela traz com ela uma construção muito, muito bonita, muito maravilhosa, né? Uns arranjos também são hinos que têm autonomia, né? Não foram todos Sim. compostos para esse programa, mas acho que a junção de tudo isso formou Muito bem contada a Foi história. muito né? bem contada essa história. Eu acho que vai conseguir descrever aí com muita graça Você esse vê evento muitos que é o Calvário. desafios nos ensaios para tudo isso. Todos os desafios, né, já se apresentam, né? Primeiro que a gente já tem a questão da data, né? Que a gente já começou. Lá em cima. Esse ano nós começamos, retomamos os ensaios, de 2023 um pouco mais cedo. E porque senão a gente não consegue dar conta. Acho que são 16 hinos, o Wainer estava falando, né? Que nós temos solos, mas o coro praticamente faz tudo. Mas acho que 50 minutos. Não mais do que isso. Mas é gostoso. E vai ser uma bênção, com certeza. Você não Com cantou certeza. essa cantata? Não, mas eu assisti a apresentação quando eu tinha 15 anos. Bom, eu ia falar o ano. Você ia falar 15 anos, o pessoal não vai querer fazer conta. Um mais um. 98. 98, é isso aí, pessoal. 1998. Eu sei, tava falando com o André hoje cedo, falei pra você já, né?
que eu estudei essa cantata na fita cassete. Poxa vida. Não, que não. o Serginho cantou as 4 Não, vozes. eu tinha até pouco tempo essa fita cassete. Como o tempo passou, eu acabei. E a gente deixou de ter onde ouvir, né? Mas alguns irmãos do coro que já eram dessa formação, já participavam do Coral do Belém, ressuscitaram essa fita Eu cassete aí. escutava no barítono, decorei o barítono. Aí eu lembro que eu cheguei e falei, vou poder cantar? Ele esqueceu de me liberar pra cantar. Eu tava ensaiando, esqueceu de E liberar. você não pôde cantar. Não, cantei. Cantou. Aí eu perguntei, falei, e aí, vou cantar? Ah, você foi ajudar. Acontece Não, isso. vai. Mas eu vejo que isso acontece de vez em quando. Você lembra, gente. Ô, fulano tá ensaiando já tem um tempo. Vocês esqueceram, né? Você ficou com esse O ministério. pessoal vai Porque perguntar pra mim, né? o Albino ficou com esse ministério. Agora você explicou por quê. Que um dia quase Mas foi, esqueceram de você e você... foi. E hoje eu tava falando com o Manuel, que tá com vontade de entrar no coro. Ele falou assim, eu precisava, mas eu queria entrar no coral. Eu posso entrar? Eu queria só ensaiar por 1 ano. Poxa Ele vida. quer só ensaiar pra pegar segurança. É bom essa preocupação de fazer o certo, né? É legal você comentar isso, né? A forma como ele encara a música e é um desafio pra ele, mas eu queria só voltar numa fala que você comentou que às vezes a gente fica... você vê lá os outros programas de jornal e que todo mundo comete erro, mas acho que tem um problema que a gente fica muito preocupado com o julgamento, né? Poxa, se eu Sim. errar, as pessoas vão perceber que eu errei. E isso pro canto, ou pra qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que lembrar que isso talvez não seja uma verdade absoluta e que isso não importa também, né? Importa o E quanto o pessoal agora não vai acreditar. Eu sei que você na sua casa, você que está dirigindo agora, preste atenção, cuidado, é capaz até de você soltar um sorriso, mas até eu erro. Tá bom? Falei, eu não se acredito, equivoca. tá vendo? Ele se equivoca às vezes. Como diria É bastante Onésimo. humilde. Como diria Onésimo. Glórias a Deus. Até o Albino erra. Tem o áudio do Ítalo, coloca, por favor. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto,
Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino. Muito bem. Jesus Sempre Te Amo é uma gravação antiga, também coral da nossa associação. Um monte de fera lá, né, Rê? Tem bastante gente boa ali, não? E antes disso, o irmão Ítalo da Igreja Pentecostal Deus é Amor lá de Arujá. Deus te abençoe, Deus te irmão abençoe, Ítalo, meu sua irmão, mamãe, que irmã bênção. Isaltina. Nós nos veremos, ele estará aqui, ele vai tocar no órgão da igreja no dia 2 de março, vai ser uma bênção. Estamos ansiosos. Rê, obrigado. Querido. Foi um prazer enorme Glória a você. Deus. Seu aqui. convite Você é sabe muito que honroso. Glória a não precisa Deus. convidar, não. Você, Obrigado você de coração. É você do Coral do Belém. A você. gente não vê o tempo passar aqui na sua companhia. Graças Glória a Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. E agora, por favor, primeiro, além do muito obrigado, te parabenizar que esse mês você fez Foi o mais Piquinho um mais. aniversário. É, o mês da E conseguimos, aproveitamos que voltamos antes, conseguimos te parabenizar Pra quase aproveitar. na data, quase na data. Não, mas foi nesses anos todos, foi o mais próximo, né? Foi. Geralmente fica lá para março, né? É. Deus te abençoe. Obrigado, Obrigado. viu, Rê? Parabéns De por coração. tudo que você tem feito. Obrigado pelo apoio que você dá pra Glórias gente a Deus. sempre. Deus continue te usando. E eu vou pedir para você agora fazer uma oração para abençoar os nossos ouvintes, nossos maestros de todo o Brasil. E tem gente que nos assiste de fora do Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa, bastante gente. Graças a Deus por isso. Deus Vamos te orar, abençoe. então. Oremos. Deus de toda graça e favor, nós te glorificamos por esse tempo, por esta hora tão abençoada, tão abençoadora, ó Pai, onde, mesmo que distantes, nós nos reunimos e celebramos aqui, ó Pai, a tua bênção, a bênção da salvação, a tua presença em nós, tivemos comunhão uns com os outros, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Te damos graças pela vida do presbítero Albino, de todos que o apoiam nesse trabalho que é tão importante para a nossa caminhada contigo, Pai. Como tem sido importante, Pai, para a nossa vida, momentos onde nós ouvimos louvores, onde nós contamos bênçãos, pedimos oração. Então eu quero te glorificar pela vida deste programa e especialmente da vida do presbítero Albino. Agora, Senhor, também pedimos um teu favor para cada irmão, cada coração, cada mão que está estendida nesse momento de oração e que o Senhor possa sondar os corações e atender às nossas preces, Pai, porque de ti carecemos. Onde tiver alguém necessitado, preocupado, ansioso, que o Senhor possa enviar um bálsamo, um consolo, uma alegria que vem do alto e que possamos nos lembrar, ó Pai, que nada pode se comparar às bênçãos que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Em nome de Jesus também pedimos o teu favor para o coro que esse ano completará 90 anos, permitindo o Senhor, toda a programação, todas as atividades que acontecerão, que o Senhor vai nos permitir, Pai, que tudo glorifique o teu nome e que possamos cantar do teu amor e que possamos compartilhar, Pai, da tão grandiosa salvação que temos recebido através de Cristo Jesus. Por todas estas coisas nós te agradecemos, Pai, porque estamos certos de que o Senhor já tem prometido que estaria conosco e que as tuas mãos permaneçam estendidas em nosso favor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, este foi o programa Coral do Belém Você. O final de semana abençoado na presença do Senhor. Acompanhe os nossos cultos pela TVAD Belém. Baixe o aplicativo e continue conosco. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor. Obrigado, Rê. Obrigado, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Coral do Belém e você, cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você,